Já fiz inúmeras tentativas, isso é muito legal, porque isso aqui tá tudo torto. Olha aí, olha aí. Ó. Ainda bem que aconteceu, que na outra gravação, esse estressinho caía. Aí pensa assim, não sei mexer, não é que eu não sei, o trem que não me obedece, né? Olha, ó, não é o telhado, não é minha mão. Eu quero parecer, oi? Então, aqui eu sou a professora Michele, né? Trabalho também, né? O componente curricular arte, né, na área de linguagens. E o nosso objeto de conhecimento é o body art. Nós vamos trabalhar um pouco o que é o body art. O body art é a arte do corpo, tá? Ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, na Europa, né? Ele utiliza o corpo como expressão artística, né? Como trabalho artístico. Então, o veículo mais importante, obviamente, é o corpo. Né? Um cara considerado pioneiro do body art é o Marcel Deschamps, espero ter falado de forma correta o nome dele, né? E o cara começou a fazer o quê? Ele começou a refletir, né? A refletir o conceito de arte, sobre a relação do sujeito com o mundo, né? Eu sou professora do NÉ, eu estou gravando de novo para não ficar falando NÉ e eu falo NÉ. Descobri isso hoje, né? Então vamos lá. Sem falar né, tentando não falar né, eu gostaria também de estar citando aqui alguns nomes desse mundo artístico, não sei como é que eu posso chamar o body art, né? Dessa expressão artística, né? Oh, Jesus! Vamos lá. Teve um cara que eu já esqueci o nome dele, Chris Burden. Ele é o Chris Burden. Ele fez uma apresentação ao vivo, né? Vou dar conta. E nessa apresentação, ele tava de cueca e ali tinha vários vidros quebrados e ele esfregava o corpo dele ali. E a proposta realmente era trazer... Isso trouxe, na verdade, né, um grande desconforto ao público, porque eles viram, eles presenciaram, era ao vivo, né, a dor sentida pelo artista e também, ele, ao mesmo tempo que era artista, ele era obra de arte, né, porque ele estava ali utilizando o próprio corpo. Eu acredito que eu não devo ter falado para vocês sobre as características do body art, porque eu queria falar primeiro a história, depois, mas eu vou ter que intercalar aí. As principais características. Vou colocar aqui porque eu não quero esquecer nenhuma, né? Vou tirar esse né. Corpo humano como suporte, experimentação artística, materialidade e resistência do corpo, relações entre a arte e a vida cotidiana, arte como forma de protesto. Hoje em dia a gente vê muito isso, essa questão da arte como forma de protesto. E também de uma forma também, ao mesmo tempo que ela tem um teor realmente muito forte, a gente vê não com tanta dificuldade assim, mas também é muito atacado, viu? Choque do espectador, como essa história que eu contei para vocês, né, do Christian Burden. Uso de performances, videoartes e instalações, temática livre de preconceito. Aí temos cultura, o que é trabalhado? Cultura do corpo, sexualidade, nudez. E uma observação da professora Michele, que é uma simples pessoa que está ali também em processo de aprendizagem constante, enquanto eu estiver vivendo. Então, muitas vezes, o que? Trabalhar. Esse é um conteúdo, pessoal, que foi cobrado já que foi cobrado no Enem, tá? E não pense que arte não é importante, porque é muito importante, sim, tá? A cultura é importante, a música é importante, é importante para a constituição do nosso ser humano, né? Aquilo que a gente aprecia fala muito de nós também. E aí nós temos aqui... Eu me perdi na explicação, isso é normal, da professora Michele, né? E no né continua. Tatuagens, maquiagens, deformações, travestimentos, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos. Lembrei do que eu estaria falando antes. Trabalhar a arte também é trabalhar o respeito. Vocês podem, talvez, enquanto eu tô falando, ver algumas caras minhas. Por quê? Porque tem coisas que eu tenho dificuldade de aceitar enquanto arte, tal. Então, o que eu posso dizer é que
algumas expressões artísticas não são do meu gosto. É isso que eu tenho que falar, porque nisso eu expresso que, não, tudo bem, óbvio, quem vai ter a conversa comigo, nossa, a Michelle não concorda com determinado isso, apenas eu não concordo. E eu estou falando do meu ponto de vista sem desrespeitar o outro, né? Aqueles que se enxergam, aqueles que se identificam, aqueles que apreciam determinado tipo de arte. Por exemplo, há um tipo de expressão do body art que me assusta, de fato, né? Hoje a gente vive numa sociedade que se mutila muito, né? Jovens que se machucam muito, né? Se machucam não apenas fisicamente, que é disso que a gente está falando, mas psicologicamente, que muitas vezes está faltando muito amor próprio, né? Ai, que dia que eu vou abandonar, né? Então, a gente tem ali que ter o respeito quando se trata de algo artístico, né? Então, vocês vão ver que eu vou colocar algumas imagens que tem mutilação do corpo, sim, porém, como realmente expressão artística, e não é o ato que muitas vezes a gente vê de jovens, crianças até, independente só ser jovens crianças, tem adultos mais velhos ali que estão praticando mutilação apenas por querer se machucar, apenas talvez por não querer viver, apenas para querer talvez chamar atenção. A gente não só mesmo a pessoa para dizer qual o seu objetivo em estar fazendo aquela mutilação nela, né? Ou talvez por não se aceitar. E voltando aqui para a parte histórica, nós temos o body art no Brasil, né? Ai, meu pai, né? O brasileiro Antônio Manuel experimentou o body art com o seu trabalho Corpo e a Obra ali na época da ditadura militar. Ele fez uma exposição, né, com um artista nu. Veio realmente após o ato da instituição número 5, ali como um enfrentamento, né, à ditadura militar que tinha essa questão de reprimir a liberdade de expressão, né? Então muitos artistas na música, em todas as áreas, tinha esse tipo de protesto, né? Muita coisa foi cortada, tipo, que eu esqueço como é que fala o nome, né? Tiraram de linha ali porque não se concordava com aquilo, então eu tirava daquilo. Então foi feito muita arte, né, como forma de protesto. Outra artista nacional, mais atual, é a Cala Boba, que ela cria fotografias dela mesma, né, usa materiais como carvão, né, e ela vai fazer performance ali, que ela vai andar entre as pessoas com uma máscara preenchida por terra, e aí quando estiver lá no auge da apresentação dela, ela rasga a máscara deixando a terra toda cair. Então eu espero colocar um vídeo ali que possa complementar. Então essa aula, né, que eu tô trazendo um pouquinho do conceito, da história do body art. Nós vamos fazer uma atividade prática com todo respeito. Embora utilize o corpo, mas não vai ser o próprio corpo, tá? A professora Michelle trabalhou outras formas de trabalhar o body art. Uma delas que eu vi é a utilização de louvre, você utilizar ali na própria louvre para se expressar. Então eu estou respeitando o corpo das pessoas. Quem sabe a gente possa ter ideias de fazer desfiles e quem sabe aí de expressão, tudo dentro da moralidade, da ética, do ambiente escolar, tá? Nada de exageros, tá bom? A gente sempre vai fazer aquilo com todo respeito. Então a gente vai trazer várias, né? Vou tentar trazer tanto imagens quanto vídeos para que vocês possam experimentar e ver um pouco mais do body art. Até mais! Faz-me entender o que é de bom, minha missão nesse lugar. Quero voar, compreender, me enxergar pra poder ver. Às vezes me parece que não vou chegar. Meus amigos me dizem pra continuar. Eu quero mil motivos pra poder viver aquilo que eu sei que ainda posso ser. Não vai dizer que não dá mais tempo, que foi só questão de sorte, que tudo mudou, que o mundo girou. Eu sei que ainda não é tarde pra dizer que somos quer livres dizer e a arte que se faz usando o nosso corpo como suporte, a body art ou arte corporal. É isso aí, e vem comigo. Para falar de body art, nós precisamos entender algumas coisinhas antes. Primeiro, que se trata de mais um dos experimentos, por assim dizer, da arte contemporânea e também conceitual. Segundo, é que a pintura corporal ou a utilização do corpo para determinados fins culturais não é de hoje.
Na verdade, se olharmos para a história da humanidade, pintar o corpo, tatuar ou colocar espécies de piercings e etc. é um costume milenar, desde tribos indígenas até povos como celtas e os vikings. Por isso, é importante entender que, apesar de ser um assunto, entre aspas, polêmico e até vergonhoso, em nossa sociedade é milenar. A body art é, portanto, uma apropriação desse costume, transformado e adequado para servir como expressão artística da sociedade moderna. Ela começa oficialmente nos anos 60 e permanece até os dias de hoje. No entanto, existem indícios de que essa linha tenha começado com os experimentos conceituais de Marcel Duchamp. E como grande parte da arte atual, a body art teve sua parcela de polêmicas dentro do mundo da arte, desde os dejetos do artista Piero Manzoni enlatados e prontos para vender até a série de fotografias perturbadoras de Rudolf Schwarzkogler. E bom, para evitar que esse vídeo seja desmonetizado, eu vou usar a palavra descalço, ao invés de vocês sabem o que, além de outras palavras estranhas. No fim, os objetivos da body art não são apenas causar na arte, por assim dizer. Eles envolvem quebrar os tabus, que ainda envolvem o corpo humano, mas também têm um sincero interesse de criar obras de arte com esse tema. As performances e os acontecimentos também serviram como meio principal de se criar um trabalho em body art. Foram escolhidas porque são uma manifestação imaterial e são usadas até hoje como forma de ir contra a corrente do mercado artístico. Essas duas expressões vieram do teatro e são tipos de atuações com objetivos artísticos. A performance costuma envolver um ou mais artistas, mas raramente quem tá vendo sabe que é uma performance, pois pode ser desde alguém lendo um poema na praça até alguém gritando na rua. O happening, ou acontecimento, vai nessa onda, mas o público já sabe no que se meteu. Costumam envolver uma série de etapas, algumas até divertidas. O objetivo é dar às pessoas uma experiência diferente e também a oportunidade de participar do trabalho. Um dia eu trago um vídeo só sobre isso. Essas obras não se resumem a essas expressões, mas também usam pintura corporal. Isso me lembra as obras do francês Yves Klein, que fez uma boa porção de trabalhos utilizando a cor azul marinho. Num desses, ele pediu para que algumas modelos servissem como uma espécie de carimbo. Ele pintou o corpo delas de azul e carimbou vários tecidos ou papéis com eles, formando figuras esquisitas. Bruce Nauman é um artista estadunidense e trabalhou com fotografia e vídeo. Algumas obras suas são instalações com neon, e em outras, ele utiliza o próprio corpo. Já o trabalho de Vitor Aponce já se encontra naquele ponto que tiraria o meu vídeo do ar. Em alguma de suas performances, ele aparece descalço, e em outras, ele se machuca propositalmente ou pede alguém para mordê-lo. Então eu não recomendo que vocês vejam as obras dele se forem muito sensíveis, pode não ser interessante. Ainda existem muitos outros artistas que trabalham com a questão do corpo descalço, como a Marina Abramovic e Eva S. Quem sabe algum dia ela ainda aparece aqui. Inclusive, é com o trabalho de artistas femininas que podemos ver também manifestações a favor de um diálogo sobre gênero e o corpo da mulher na nossa sociedade. Bem, pessoal, é isso. Mais um assunto fechado.